Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 13 e o versículo de número 15. Assim está escrito: Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Palavras de Jesus aos seus discípulos, quando numa oportunidade eles estavam reunidos numa ceia e, acabada a ceia, o Senhor Jesus levantou-se da ceia, deitou água numa bacia, cingiu-se e começou a lavar os pés dos discípulos, lavando-os um por um e enxugando com uma toalha. Chegando a vez de Pedro, ele disse: Senhor, nunca me lavarás os pés. Jesus então lhe assegurou, dizendo: Se eu te não lavar, tu não tens parte comigo. Então Pedro disse: Então, Senhor, não somente os pés, mas também a cabeça e as mãos. Senão, ele queria agora então que o Senhor Jesus o lavasse completamente. Foi quando o Senhor Jesus disse a ele o seguinte: Vós já estáis limpos, mas não todos. No entanto, só precisavam de lavar os pés por conta da poeira do caminho. Mas o que estava relacionado aqui não era somente a questão da poeira, mas era o exemplo que Jesus estava demonstrando diante dos discípulos, para que eles então pudessem observar que ele, no seu poder, na sua majestade, na sua grandeza, ele abaixou-se diante dos discípulos, ele, como Senhor, assumiu a posição de servo e começou a servi-los, lavando os pés. Depois que terminou, ele voltou à mesa com os discípulos e disse a eles o seguinte: Entendeis o que vos tenho feito? Eles certamente não entenderam nada naquele momento. Então Jesus explicou de maneira bem clara, para que não ficasse entre eles nenhuma dúvida. O Senhor Jesus disse: Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. O que Jesus está dizendo é: como eu fiz, vocês, como meus discípulos, façam também. Por quê? Porque ele disse: eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. A beleza que nos encanta e admira em Jesus é que Jesus não era movido somente pela teoria, por ensinar e dizer e ordenar às pessoas: façam isto, façam aquilo outro. Não. O método de Jesus era totalmente diferente. O método de Jesus, primeiro ele fazia, e depois ele ensinava, depois ele dava a lição, a exortação, o direcionamento que era necessário. Mas o que prende o nosso coração em Jesus é que primeiro ele demonstrava, ele fazia. E ao fazer, aquele feito de Jesus marcou para sempre o coração e a mente dos discípulos, que eles jamais se esqueceram daqueles momentos vivenciados com Jesus, porque ele tornou-se, na verdade, um modelo, um referencial para que os seus discípulos pudessem também segui-lo. Veja o que Lucas deixou registrado no livro de Atos, no capítulo 1 e no versículo de número 1, onde ele diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo,
acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Note que Lucas colocou de maneira correta: primeiro a fazer, depois ensinar. Concordam com as palavras de João: eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então temos aqui Jesus como o nosso referencial. Pedro, o apóstolo, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 2 e o versículo 21, ele deixou registrado assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Ele deu-nos o exemplo. Então, olhando agora Jesus como um referencial para a nossa vida, nós vamos entender que referencial é uma base ou um ponto de referência que nós, ao termos este ponto de referência, três coisas nós precisamos tirar desta referência. Primeiro, nós vamos praticar a observação. O que os discípulos fizeram? Enquanto Jesus estava lavando os pés, eles estavam observando. E como é que a gente observa? Com os olhos, com a visão. Então, no momento da demonstração e do exemplo de Jesus, não se pode desviar o olhar para qualquer outra direção. O nosso olhar deve estar fixo no exemplo que Jesus está demonstrando, fazendo. Segundo, o referencial como ponto de referência ou base, ele vai nos servir também para uma análise. Então, à medida em que nós observarmos o que Jesus fez, nós vamos analisar. E quando vamos analisar, nós precisamos das palavras de Jesus. Ele disse: como eu fiz, façais vós também. Então, nós vamos observar o que ele fez, vamos analisar como ele fez, como Jesus fez isto, e terceiro, o referencial serve também para uma comparação. Então, eu vou ter em Jesus um modelo, um referencial, aonde eu vou olhar a vida, o exemplo, a prática de Jesus e olhar a minha vida, a minha condição e procurar, como servo de Jesus, viver de tal maneira semelhante a ele. Por isso que ele é colocado como um referencial, aonde eu vou olhar, vou observar a vida, os feitos de Jesus, a maneira como ele fez, analisar, trazer a comparação e comparar com a minha vivência, onde eu estou dentro do exemplo, do referencial que foi deixado por Jesus, aonde eu ainda não estou e eu preciso melhorar, aonde eu nunca estive, mas eu preciso chegar, porque está aqui estampado diante de mim a pessoa de Jesus com os seus feitos, que é o meu referencial de vida. Então, como ponto de referência, Jesus vai despertar a minha observação, análise e comparação. Então, dito isto, nós vamos entender em vários pontos quando Jesus pregava, quando Jesus ensinava, quando Jesus operava milagres, curas e maravilhas. Tudo aquilo são o modelo que nós temos em Jesus como nosso referencial. Então, em Jesus, nós temos o referencial máximo com relação ao modelo de vida. A vida que Jesus viveu entre os homens é um referencial máximo. O modelo é incomparável. Não há nenhum outro que se compare. Este é igualzinho a Jesus. Não. O modelo de Jesus, o referencial é máximo. Segundo, em Jesus nós temos um referencial como padrão de comportamento,
a maneira como Jesus relacionava-se com as pessoas. E terceiro, encontramos em Jesus o referencial máximo como fonte de inspiração para a vida cristã. Tudo quanto Jesus fez é um motivo de inspirar a mim e a você a viver de tal maneira que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, que nós tenhamos um modelo de vida, uma vida de acordo com o propósito e a vontade de Deus, uma vida ilibada, uma moral intocável, um padrão de comportamento, de relacionamento com as pessoas de maneira digna, e que tenhamos na nossa vida esta fonte de inspiração que nos motiva, que nos encoraja, que nos anima, que nos levanta. Então, em Jesus, nós temos este referencial como modelo de vida, como padrão de comportamento e como fonte de inspiração para a vida cristã. Agora, focando mais de maneira direta, olhando para Jesus como o nosso exemplo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, aqui nós temos um exemplo, o exemplo de Jesus, exemplo de fé, exemplo da convicção que Jesus sempre teve na sua vida e demonstrou. Temos também em Jesus o exemplo de amor, um amor inesgotável. A palavra diz que ele, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Encontramos em Jesus um exemplo de submissão. Ele nunca fez nada sem que tivesse em concordância com a vontade de Deus. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus tinha uma submissão, uma entrega. Ele entregou-se totalmente a Deus para cumprir o seu plano e propósito aqui na terra. E nesta submissão e entrega, Jesus também exerceu a renúncia. Ele próprio ensinou: aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus deu-nos, sim, o exemplo da renúncia. Mas vemos nele também o exemplo da verdade. Nunca houve engano na boca de Jesus. As palavras dele sempre foram verdadeiras. E ele próprio disse: eu sou a verdade. Então, encontramos isto em Jesus, o nosso exemplo, mas também a vida que ele viveu, uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida separada para Deus. Então, olhando Jesus como nosso exemplo, nós temos ali o exemplo de fé, de amor, de submissão, de entrega, de renúncia, de verdade e de pureza. Mas, quando temos a Jesus como nosso referencial, não somente nós vamos olhar para ele como nosso modelo, mas vamos aprender de Jesus. Porque o referencial é para isto, é para observação, olhar. Então, olhando para Jesus como exemplo de quê? De fé, amor, submissão, entrega, renúncia, verdade e pureza. Agora, como referencial de análise, observar e analisar, é aonde nós vamos encontrar, vamos aprender de Jesus. Aprender de Jesus como o nosso professor, aquele que nos ensina. Lembre que Jesus pregava, ensinava e curava. Então,
Tendo a Jesus como nosso professor, nós vamos aprender como servir e adorar a Deus, mediante o exemplo de Jesus. A vivência dele entre os homens foi justamente para ensinar e ser o nosso professor. Ele disse: vós me chamais de mestre e senhor. Mestre é o professor. Então, Jesus, como o professor, ele nos ensina a servir e adorar a Deus de acordo com o seu propósito. Segundo, como professor, ele nos ensina a realizar a vontade de Deus aqui na terra, o trabalho específico que Deus tem através da vida de cada um de nós. Nós aprendemos com Jesus como realizar. Jesus sempre deixou bem claro que ele veio para fazer a vontade do seu Pai. Ele disse: eu de mim mesmo não faço nada a não ser o que o Pai me ordena. Terceiro, Jesus, como professor, nos ensina como orar e consagrar a vida a Deus. Quantas vezes Jesus se retirava para os montes e passava noites inteiras em oração. O exemplo da vida de oração de Jesus nos ensina como também nós devemos orar e colocar a nossa vida em consagração diante de Deus. Uma vida separada, consagrada e santificada para ser usado pelo Senhor. E quarto, Jesus, como nosso professor, também nos ensina como ser uma verdadeira testemunha. Ele veio testemunhar a respeito do Pai, do plano de amor, da misericórdia de Deus para a humanidade. Assim também nós, aprendendo com Jesus, nós vamos também testemunhar. E ele disse-nos que receberíamos a virtude do Espírito Santo e seríamos, então, testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, em Jesus, nós aprendemos também a ser uma verdadeira testemunha, a testificar, a falar a respeito de Jesus. Ele disse: aquele que dá testemunho de mim diante dos homens, eu testificarei dele diante de meu Pai. Então, com Jesus como nosso professor, nós aprendemos a servir e adorar a Deus, nós aprendemos como realizar a vontade de Deus, nós aprendemos como orar, consagrar e separar a vida para uso exclusivo do Senhor, nós aprendemos como ser uma verdadeira testemunha do Senhor Jesus. Mas ainda observamos em Jesus a nossa força, a nossa fonte de vida. Então, quando ancorados e sustentados e firmados em Jesus, nós vamos tê-lo como a nossa força. O salmista disse: o Senhor é a minha força e a minha luz. Então, quando nós temos em Jesus como a nossa força, a nossa luz, o nosso modelo, nosso referencial, nós vamos ser, através do exemplo de Jesus, encorajados e animados, despertados para realizarmos de acordo com a sua vontade. Jesus é aquele que nos encoraja, mas ele também, em segundo lugar, ancorados em Jesus, nós vamos ser fortalecidos. Ele vai nos fortalecer a nossa vida em todos os sentidos, que estejamos prontos para o exercício da sua vontade. Terceiro, nós seremos desafiados. Jesus há de colocar desafios diante da nossa vida, pelos quais nós haveremos de cumpri-los unicamente pela fé. Então, estes desafios Deus coloca para promover
o fortalecimento, o crescimento e o amadurecimento da nossa vida de comunhão com Ele. E com Jesus, a nossa força, nós seremos direcionados. Nós não vamos sair a esmo, mas nós vamos ter o direcionamento para a nossa vida, aonde ir, o que fazer e de que forma fazer o trabalho que seja digno do nome do Senhor. Então, ancorados em Jesus, como a nossa força, nós seremos, em primeiro lugar, encorajados. Segundo, seremos fortalecidos. Terceiro, seremos desafiados. Quarto, seremos direcionados. Então, nós temos observado aqui em Jesus como o nosso referencial, o nosso ponto de referência, primeiro para observação, análise e comparação. Observar é ver o que Jesus fez. Analisar é ter a compreensão e o entendimento. E a comparação é colocá-lo como nosso modelo e ver aonde nós estamos de acordo e aonde não estamos, e procurar melhorar e direcionar a nossa vida de acordo com o propósito estabelecido em Jesus como nosso referencial. E Jesus como referencial, nós falamos que ele é o referencial máximo como modelo de vida, padrão de comportamento e fonte de inspiração para a vida cristã. Quando descemos mais focalizados, olhando para Jesus como nosso exemplo, como exemplo de fé, de amor, de submissão, de entrega, de renúncia, de verdade e de pureza. Ao olhar Jesus como professor, nós vamos aprender com Jesus como servir e adorar a Deus. Segundo, como realizar a sua vontade. Terceiro, como orar e consagrar a vida para Deus. Quarto, como ser uma verdadeira testemunha. E por fim, ancorado em Jesus como a nossa força e luz para a nossa vida, nós seremos por Jesus encorajados, despertados, animados. Seremos também fortalecidos. Terceiro, seremos desafiados. E quarto, seremos direcionados. Quando nós nos mantivermos tendo a Jesus como nosso referencial, o nosso modelo de vida e de prática, nós vamos desfrutar de todas estas bênçãos que observamos que Jesus demonstrou diante da humanidade e ficou como sendo o nosso referencial. Você tem a Jesus como seu referencial? Qual é o modelo que você procura seguir? É Jesus ou é as pessoas dos dias atuais? A quem você está seguindo? Jesus disse: vem e segue-me. E ao segui-lo como referencial, nós vamos encontrar estes recursos praticados por Jesus, que estão colocados à nossa disposição, e que nós, tendo a ele como referencial, nós temos um parâmetro para fazer a análise da nossa vida, onde estamos seguindo de acordo com o exemplo, com o referencial deixado por Jesus para a nossa vida. Se percebermos que alguma coisa não está condizente com o referencial estabelecido por Jesus, abramos mão daquilo que não está correto e sigamos o que podemos encontrar em Jesus como nosso referencial. Que ele seja sempre o meu referencial, o teu referencial, o nosso referencial. Quando Jesus for o nosso referencial, nós certamente estaremos no melhor caminho, no caminho seguro e certo, realizando a melhor coisa, a vontade de Deus, fazendo da melhor maneira, com a nossa vida centrada em Cristo Jesus, o nosso referencial. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre.
Amém.